Eu vou me despedindo de vocês, que eu vou para casa agora ver a comadre e a sogrinha. Até mais, gente. Tchau, Faustinho. Um beijo para você. Muito bem, pessoal. Estão todos bem, tranquilos? Todo mundo, acho que o pessoal foi chegando agora mais no finalzinho, né? Então, boa noite para aqueles que a gente ainda não teve a oportunidade de conversar. Boa noite. E só lembrando, né, semana passada nós estudamos a mensagem de Emmanuel, né? Que ela é relativa à questão 249, que nós já havíamos estudado. E a gente teve a chance de ter uma abordagem, vamos dizer assim, prática da questão da influência dos espíritos no nosso dia a dia, né? Dos nossos reencontros, né? Na nossa convivência familiar e nos ambientes que a vida nos leva, né? O Emmanuel é sempre muito rico nas suas ponderações e tudo. Mas como nós assumimos o compromisso de estudar esse capítulo, né, da obsessão do Livro dos Médiuns até o seu final, né, para a gente concluir essa abordagem da obsessão, então hoje nós vamos com a questão, vamos dar continuidade com a questão do 250, né? A Elisete está aí, tá, né, Elisete? Sim. Essa é a nossa... Tá, só vou pegar aqui o item. Eu já estava no capítulo novo, já na Lega. Não, nós vamos terminar, porque é interessante a gente... Se vocês estiverem de acordo, né? Se quiserem, nós podemos avançar. Mas eu acho interessante, né, a gente terminar essa abordagem. Pode começar a ler? Tudo bem para vocês? Vamos em frente? Então, vamos. Pode começar, o Elisete. 250. Só há, portanto, aborrecimento e não perigo para todo médium que não se deixa enganar, porque não poderá ser enganado. Muito diferente é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reverter a sua obsessão para a obsessão simples. Isto, porém, nem sempre é fácil, para não dizer impossível algumas vezes. O ascendente do espírito pode ser de tal gravidade que torne o fascinado surdo a toda espécie de raciocínio, chegando até mesmo a pô-lo em dúvida quanto ao acerto ou erro da ciência, quando o espírito comete alguma grosseria, uma grosseira heresia científica. Como já dissemos, o fascinado geralmente colhe muito mal os conselhos que lhe dão. A crítica o aborrece, irrita e o faz tomar-se de aversão pelas pessoas que não partilham de sua admiração. Suspeitar do espírito que o acompanha é, aos seus olhos, quase uma profanação. E outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo o que ele realmente deseja é que todos se curvem diante de sua palavra. Um deles exercia sobre pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Evocamo-lo e depois de algumas bravatas, vendo que não conseguia enganar-nos quanto à sua identidade, acabou por confessar que não era quem se dizia. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, respondeu com estas palavras
que revelam claramente o caráter desse gênero de espírito. Eu procurava um homem. Opa, me perdi aqui, espera um minutinho. Eu procurava um homem a quem pudesse manejar. Encontrei-o e ficarei com ele. Mas se lhe forem mostradas as coisas como são, ele vos expulsará. É o que veremos. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, o melhor que se tem a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar o doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Essa é uma parada torta, né? Essa é uma situação bastante delicada, né? Mas nada começa grande, né? Nenhum processo dentro de um grupo espírita, esse tipo de situação, ele não começa grande, ele começa pequenininho. Então, é muito importante no centro espírita ter-se muito cuidado nos grupos, né, para que o médium que está ali trabalhando possa ser orientado a não cair nessa armadilha, né? Muitos centros espíritas que não se dedicam, muitas vezes não tem grupos de estudo, não tem um grupo de análise das mensagens, né? Eles costumam se perder por causa desse processo de fascinação. Porque muitas vezes ele não fascina só o médium, ele fascina o grupo que trabalha com aquele médium. E se uma pessoa chega ali e faz um comentário, ela é escarnecida. Acontece, inclusive, o inverso, né? Quem é expulso, muitas vezes, é quem está levantando a questão da fascinação. Então, é muito importante a gente, vamos falar assim, ficar muito atento que tipo de influência nós estamos recebendo, né? Porque você vê que Allan Kardec inclusive, dá um exemplo de uma pessoa que ela não quer mudar, né? Eu até coloco aqui, como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda tentativa de abrir os olhos ao fascinado. O que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com suas ilusões. Eu lembro do nosso cantinho, acho que foi durante o Genivaldo conduziu um curso sobre análise de mensagem, né? Trouxe várias mensagens para nós, não sei se vocês lembram, se vocês tiveram a oportunidade de participar desse curso, né? Que o Genivaldo trouxe algumas, vamos dizer assim, mensagens com erros doutrinários e tudo para a gente analisar. Eu lembro que nessa época chegou a mensagem, sem entrar aqui, eu não lembro, de um rapaz que era filho de uma pessoa aí no nosso cantinho, não cabe aqui nomes, né? E a mensagem tinha bastante questões de erro, né, de interpretação. Eu lembro que isso foi levado com bastante cuidado, com bastante carinho, para quem é responsável, mas a pessoa se afastou, né? Porque ela não queria, ela achava que aquilo estava certo. E a gente vê isso acontecer em vários outros locais, né? Eu lembro quando eu tive um período que eu estudei mediunidade lá no Allan Kardec.
eles tinham um cuidado muito grande de não deixar o médium levar a mensagem para casa. Assim como no nosso cantinho também, nós temos esse cuidado, né? Porque tem muitas pessoas que começam a receber mensagem e já quer publicar livros. Já acha que já tem condição de colocar livros aí como livros espíritas. E tem acontecido muito isso no meio espírita hoje. Tem que tomar muito cuidado com alguns livros ditos espírita. O Eduardo, se estivesse aqui, poderia até dar alguns exemplos, né? É uma coisa meio delicada para a gente citar, mas tem muito material aí que não é espírita e está sendo vendido como obra espírita. Então, a gente tem que ler e tomar muito cuidado. Por isso que é muito importante a gente estudar os livros de Kardec, né? A gente estudar a doutrina trazida pelos livros, né? Nós temos aí o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, o Estudo do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais conhecido, né? E depois nós temos o Céu e o Inferno e nós temos a Gênesis. São os principais livros, né, da doutrina. Para que a gente possa perceber se aquilo que está sendo dito, né, faz sentido ou não. E também dentro do conhecimento científico que nós já temos hoje também. Se vier colocado alguma coisa que está fora já do que nós já temos conhecimento com comprovação científica, vamos chamar assim, a gente tem que ficar atento também, né? Eu lembro do Haroldo contando um caso em que ele foi num centro espírita e as pessoas saíam, né, tudo brilhando, lustrosa, e aquilo chamou a atenção dele, né? E ele perguntou para o responsável do centro o que está acontecendo aí e tal. Não, é que a gente joga o óleo na pessoa antes do passe para fixar os fluidos espirituais, quer dizer, uns negócios assim que a gente sabe que não é assim que funciona, né? E um outro também, que ele teve também contando, ele chegou no centro, um monte de gaiola lá no centro, né, em volta do centro. Ele também perguntou lá ao dirigente do centro espírita, mas por que essas gaiolas? Ele falou, não. E ele observou que tinha umas com as portas abertas e outras com a portinha fechada, mas sem nada dentro. Aí o dirigente do centro falou, não, aqui é o seguinte, nós prendemos o espírito enquanto ele ainda está envolvido em obsediar e tudo, e vamos trabalhando ele, né, no processo de desobsessão, e na hora que ele está, vamos dizer assim, está curado, né, ele foi evangelizado, a gente abre a porta e aí ele pode ir embora. Então, a gente vê algumas coisas desse tipo, né, muitas vezes por falta de coisas dessa natureza, por falta de conhecimento mesmo. E o único jeito de combater essas coisas, pessoal, é realmente a gente estudando, conversando, né? Pedindo opinião, né? Se a gente recebe uma mensagem e procuram uma pessoa já experiente, lá no caso do nosso cantinho, nós temos o Genivaldo, nós temos o Eduardo, nós temos o Luiz Otávio, né? Tem um grupo de pessoas experientes que a gente pode, receber essa mensagem aqui, o que você acha? Né? Para que a gente não caia nessas armadilhas, né? Acho que o ponto principal é que a gente consiga identificar a aproximação nesse primeiro instante aqui. Tá? E a importância de se estruturar no centro espírita esse cuidado de análise, né, daquilo que é recebido pelos médiuns. Né? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Antônio, tem uma pergunta, na verdade. Assim, como é que a gente identifica, não é, essa coisa da fascinação? Não é, assim,
para mim assim, eu pelo menos tenho dificuldade em entender, não é, por exemplo, né, porque se você está sobre, né, uma influência, né, sobre algum tipo de obsessão, como é que você identifica isso? Né? Porque eu não consigo identificar nem nos outros, como é que eu vou conseguir identificar em mim mesmo? Alexandre, a gente precisa de ajuda, né? Entendi. A gente precisa de ajuda, porque o processo de obsessão simples, você percebe, né? Você fala assim, vem uma mensagem, você dá uma lida nela assim, está meia estranha, né? Você pode ir ali conversar, trocar uma ideia e tal. Mas quando a pessoa é muito vaidosa, né? E você sabe um negócio muito perigoso que tem, é o tal do elogio, né? Isso aí tem que tomar um cuidado, não. Você recebe uma mensagem bonita e tal, e eles vão te elogiar. Que mensagem maravilhosa, né? Que médium. Rapaz, aí a pessoa cai na armadilha da vaidade, né? Isso tem acontecido no movimento espírita. Não sei se você já observou, tem alguns palestrantes, eles começam muito bem, né? Depois vão ficando famosos. Você pega as primeiras palestras dele e depois as atuais e compara. Eu não vou citar nome aqui, mas eu acompanho já há bastante tempo, né, as palestras. Então, eu vi assim, a qualidade da palestra, a simplicidade, o sentimento, né, no início da tarefa da pessoa, e comparando com o momento atual. Eu falo assim, engraçado, né? Me tocava mais no início, agora, por quê? Né? Vamos analisar ali. É muito interessante a gente que está de fora, né, da questão daquela pessoa, fazer esse tipo de análise. Agora, o Alexandre, não é fácil, tá? A gente tem que ter humildade de receber crítica. Eu, por exemplo, toda palestra que eu vou fazer, eu tenho cuidado de mandá-la antes para o Genival. Ele é o responsável, né? Eu também. Ele antes. Eu mando sempre Se também. eu tiver com alguma coisa ali, que é alguma bobagem, eu tenho a chance de receber um retorno. E não tem problema nenhum. Uhum. Eu sempre passo para ele antes. Eu tenho esse cuidado. Não é regra do nosso cantinho, nada disso. Mas eu fico preocupado, porque você vai lá, faz uma palestra, depois fala uma bobagem, né? E a pessoa absorve aquilo, é uma responsabilidade danada. Então, agora eu estou fazendo aqui, por exemplo, eu não tenho a mesma dinâmica do Eduardo, né? Nem a mesma vivência dele. Então, é uma situação que me traz um certo desconforto falar da mediunidade aqui. Vou ser sincero, não vou esconder isso de vocês. Eu não estou confortável aqui, né? Eu sou muito mais aquele médium de trabalho mesmo, né? Pias de fábrica, né? Que o pessoal costuma usar esse termo, não sei se está familiarizado, né? Chão de fábrica. Ali, ele lá trabalha, recebe espírito, a condensação, né? Eu me vejo assim muito nesse campo. Estudo, né? Me esforço, tudo, mas leva muito tempo a gente realmente internalizar, ter um conhecimento realmente. Não é fácil, viu, Alexandre? Mas a gente conta com as pessoas, por isso que a gente tem que estar no centro espírita. A mediunidade é muito importante acontecer e a gente ter a humildade de receber os retornos dos amigos. E quando a pessoa vê um erro e não fala, ele está errando com a gente. Né? Não pode haver esse constrangimento, né? Essa questão do melindro dentro do centro espírita. A gente tem que ter uma conversa franca. Se a gente vê que um colega, por exemplo, durante a reunião mediúnica, né, o responsável lá, está percebendo que o médium está agindo, né, está
está sob influência negativa do espírito, né? E o médico está se deixando levar por aqui, tem que conversar com ele, né? Não precisa ser em público, chama ele no cantinho, né? Conversa com ele, fala, estou observando isso, o que você acha e tal. Porque se você fala em público, a pessoa aí pode milindrar, fica muito complicado, né? Mas você e ele pode conversar. Né? Eu estou percebendo assim e tal. E para a gente identificar isso, se o espírito chega elogiando, desconfia. Não, você é um médico muito bom, quero trabalhar com você. Então você fala, opa, né? Já toca o alarme. Porque você pode ver que a espiritualidade maior, ela incentiva, ela não elogia. As palavras dele são normalmente, continua se esforçando, nós estamos vibrando por você. Não é assim? Quando eu vejo um espírito incentivando, essas são as palavras. Ninguém fala, você está pronto. Né? Então, isso é que eu tenho observado. Então, por isso que tem que ser muito bom quando o centro espírita tem esse cuidado, né? Ô, Nilza, por favor. Antônio, você está falando, né, a respeito da análise de mensagem, e eu estava pensando comigo, é dado como que se diz, a pessoa, às vezes, ela pode ficar com melindre, porque recebeu uma mensagem e colocou o nome de porque naquele tempo do curso de análise, era visto se era mensagem realmente dos mentores, né? Bezerra de Menezes, outros espíritos aí superiores, que eu não lembro que tinha, né? Mas eu queria saber, assim, o que é analisado realmente na mensagem, porque um espírito sofredor, ele não pode só escrever o que ele está sentindo, e ele pode ser um espírito obsidiado? É uma dúvida que eu tenho. Desculpa, Olha, vamos lá, para atender espírito sofredor, a psicografia não é um bom instrumento. É psicofonia. É o ideal. Pode acontecer do espírito, do médium e do espírito, fazer uso da psicografia. Mas você imagina, ele escreve, o dialogador lê, responde. Fica complicado, não fica? Então, espírito sofredor é uma condição. Agora vem um espírito como um espírito da grandeza de um Bezerra de Menezes. Né? Hoje em dia tem gente recebendo mensagem do Chico Xavier, tem gente até de Emmanuel, até de Jesus, né? Então você pega uma mensagem, se é de Jesus, vamos lá, vamos ver. Aí você vê a qualidade do escrito, né? A qualidade daquilo que está sendo colocado, se aqui está de acordo com o Evangelho, se aqui está de acordo com as obras básicas. É um trabalho de estudo mesmo, viu? Que inteligência, que é uma coisa que nós temos que as pessoas confundem muitas vezes, inteligência com a evolução espiritual, evolução moral. Inteligência é uma coisa, evolução moral é outra. Então, tem espíritos que têm, por exemplo, a capacidade de síntese, uma capacidade de emitir um texto muito bem redigido, são muito inteligentes, mas que têm pouca moral. O objetivo deles é dominar. Uhum. Né? Mas, viu, Antônio, esse espírito que você disse, se você falou que escreve, ele vai escrever e o dialogador vai responder. Mas não pode acontecer de um espírito só vir desabafar alguma coisa, escrever e não falar assim, deixar escrito lá, não vai conversar com o dialogador, por exemplo. Entendeu? Não, pode acontecer, desabafa. sim. Por exemplo, ele é um espírito que ele perdeu a fala, ele acha que está mudo. Né? Isso. Ele pode ter isso, pode acontecer.
né? Mas quando é um espírito em sofrimento, o ideal é de você buscar levá-lo ao diálogo. Mas todo dia, se não tiver jeito, Certo. eu não vejo problema nenhum, né? Entendi. A gente tem que estar pronto ali a atendê-lo, né? Mas você imagina quão complicado é. O ambiente normalmente é um pouquinho escurinho, né? Você deixa a luz bem baixa, né? Uhum. Você tem que ler ainda, né? E nem sempre o médium tem facilidade com a psicografia. Sim. É bem... Mas é uma situação, espírito sofredor. O problema são as mensagens que é colocada de espíritos elevados, né? Sim. Aí que você tem que ficar atento. Você tem que ficar bastante atento. Era isso que aquele curso que o Genivaldo conduziu, é para a gente tomar cuidado com essa... E com a divulgação, porque hoje é um perigo, né, gente? Imagina o seguinte, eu ponho uma mensagem, igual, às vezes eu coloco lá a mensagem do Pai Tomé, né? Que é um espírito que eu conheço já há muitos anos e tudo. Eu coloco ali da Mãe Joana também, que é um espírito que a gente conhece já há algum tempo, sabe da qualidade. Eu leio tudo antes, vejo se tem alguma coisa que está contradizendo com a doutrina. Então, muito cuidado antes de colocar. Porque depois que eu coloquei ali, eu perdi o controle. Eu não sei para quem, por exemplo, a Nilza recebeu, se ela vai compartilhar, se ela para quantas pessoas ela vai compartilhar, se essas pessoas que ela vai compartilhar vai passar para outra. Imagina se tiver um erro ali. Quanta gente vai receber aquilo? Esse é o cuidado que o médium tem que ter, né? Igual notícia, por exemplo, o pessoal passa as notícias, cada coisa absurda, não para ler. A minha mãe, eu vou contar o caso da minha mãe, está com 92 anos, tá? E chega um negócio para ela, e ela vai e passa. Aí eu escrevi para ela, falou, tem que ler com calma, ver se é verdade, antes de passar, né? E é aquelas coisas que a internet manda, né? Que esse negócio assim, tá vindo um vírus aí que vai acabar com a humanidade, uns negócios, exagerando aqui, né? Uns absurdos que a gente vê. Eu falo, minha mãe, isso veio lá de Harvard. Eu falo, minha mãe, né? Primeiro vamos ver se veio de Harvard mesmo, né? Aí agora, por exemplo, algumas vezes que ela quer passar alguma coisa, ela manda para mim antes para eu dar uma olhada para ver se é verdade ou não. Eu falei, tá bom, eu olho. Mas é muito engraçado essa... A gente vê na internet, vocês já viram a quantidade de bobagem que tem? Se você não mandar essa mensagem, vai acontecer não sei o que com você. Já viram isso também? E mensagem diz que é mensagem espírita, né? Não sei se vocês já viram esse tipo de... Eu não passo para frente, né? Mas de vez em quando chega até a minha pessoa. Então, hoje a internet está lotada, gente. É só ver aí. Uma mensagem que deseja Nenê, que estava nessa época da pandemia, que era para as pessoas, tal hora da madrugada, ficar preparadas que deseja de Nenê ia passar como se fosse fazer uma vacina para imunizar a pessoa. Mas é, assim, uma coisa assim que é loucura, né? Uma coisa de louco. Era mensagem mesmo. E pode ser um médium fascinado. Mas não era. Nilson, pode ser alguém que está fascinado, ele está acreditando nisso. Então, isso, fascinado, né? Exatamente. E vai para a rede, né? Vai até para a rede. Quantas vezes o mundo já acabou? Né? 2000 não passará, tá? Todos esperando o fim do mundo, né? Então, a gente fica vendo as coisas e fala assim, opa, por isso que é muito importante a gente se informar tanto das questões científicas, ver se tem lógica, né? Esse negócio, por exemplo, da vacinação, quanta notícia falsa, né? Quanta coisa para perturbar as pessoas. Esses dias vemos aí que vão tomar o dinheiro de todo mundo, vai mandar o dinheiro não sei para onde aí, para outros países e tal. Tá lá o pessoal preocupado, né? Imagina minha mãe com 92 anos. Eu falei, minha mãe,
Vamos ver se isso aí faz sentido, se é... Para pensar. Veja as consequências de uma atitude dessa. Será que as pessoas vão tomar uma decisão dessa mesmo? Para pensar. E o que você pode fazer diante de um negócio desse? Vai fazer o quê? Pegar o dinheiro e botar debaixo do colchão? É mais fácil um ladrão entrar na sua casa e levar o dinheiro. Tem. Você tem que parar para pensar, né? Então está cheio disso, gente. Nós estamos vivendo um momento agora, pela facilidade das comunicações, nós temos que estar muito atentos para não ser fascinado com essas notícias. A gente fica pensando na fascinação só de um espírito fascinando, né? Isso aí, tudo bem, é o que nós estamos estudando. Mas tem muita coisa circulando e botando as pessoas, fascinando as pessoas, deixando elas perturbadas. Igual você está contando esse caso aí, né, da vacina, né? Eu lembro desse negócio. Mas aí tem que ser aquele, vamos dizer assim, o funeral dessas notícias. Eu chego lá e enterra. Por exemplo, eu não passo para frente, mas de jeito nenhum. Eu já assumia papel de coveiro dessas notícias. Se não tem jeito de comprovar, enterra assim mesmo. Pode até ser verdadeiro, mas não tem como comprovar, vai para o túmulo, eu não passo para frente. A gente vai diminuindo, pelo menos, essa propagação maluca aí, né? Alguém já viu acontecer essas situações de fascinação? Já viu gente fascinada? Quer contar um caso? Não precisa botar nome, pelo amor de Deus, né? Só o caso. Alexandre, a sua pergunta é uma pergunta importante, mas é só para ajuda no grupo mesmo. Eu fiquei aqui com a parte de... O que ficou para mim foi que precisa de ajuda mesmo, né, Antônio? Olha, É difícil, é uma situação que né, eu tenho dificuldade, né, de identificar. Essa coisa da fascinação é uma coisa para mim um pouco ainda difícil, sabe? E é delicado, viu? Mas fica atento. Ele deu uma fórmula mágica para a gente. É preferível recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Eu acho que esse é o melhor remédio. Se não tem certeza, enterra. Entendeu? É preferível você enterrar 10 verdades que ficar com uma mentira e atrapalhando todo mundo. Se você não tem como comprovar aquilo ali, você vai nas obras, estuda e tal, não conseguiu? Aqui não. Isso aqui eu não vou aceitar. Você procurou lá, conversou com o Eduardo, conversou com o outro, viu que ninguém tem certeza, terra. Eu tenho adotado isso, é o remédio que Kardec orientou a gente. Porque quando você assume uma mentira, depois para consertar, compadre, é trabalhoso. É verdade. É trabalhoso, nossa senhora. E está cheio disso aí, né? Está lotado. O meio espírita, então, gente, é cada coisa que aparece que a gente fala, nossa senhora. Né? E todo mundo virou palestrante, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Muito atento mesmo. Eu escuto tudo, né? Não tem problema nenhum. Eu vou lá, escuto, fico ouvindo. Eu acho até interessante, tem vezes vem colocações interessantes, mas vem muita coisa estranha, né? Vamos lá, pessoal, tranquilos? Deu para tirar as dúvidas, vocês ficaram com mais dúvidas ainda. A gente fica tentado aqui, né? Então, nós vamos em frente. Elisete, podemos ler a próxima aí para nós? Vamos lá. Item 251. A subjugação corpórea
tira muitas vezes do obsidiado a energia necessária para dominar o espírito mal. É por isso que se torna necessária a intervenção de outra pessoa, que atue pelo magnetismo ou pela força da sua própria vontade. Em falta do concurso do obsidiado, essa pessoa deve ter predomínio sobre o espírito. Porém, com esse predomínio ou ascendente, só pode ser moral e, portanto, só poderá ser exercido por um ser moralmente superior ao espírito. O seu poder será tanto maior quanto maior for a superioridade moral, porque então se impõe ao espírito que se vê forçado a inclinar-se diante dele. É por isso que Jesus tinha tão grande poder para expulsar os que, naquela época, se chamavam demônios, isto é, os espíritos maus obsessores. Só podemos dar aqui alguns conselhos gerais, porque não existe nenhum processo material e, principalmente, nenhuma fórmula ou palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. Às vezes, o que falta ao obsediado é a força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande utilidade. Contudo, é sempre conveniente procurar por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou do seu anjo da guarda. Nós chegamos no último estágio, né? Quando há subjugação corporal, né? Aí o trabalho é o trabalho mais difícil, né? Por isso que é muito importante atuar sempre no início, na obsessão simples, né? Já na fascinação, nós já vimos a dificuldade que é. E se ela continua, pode levar a esse caso, né? Agora, qual é o ponto fundamental aqui, né? A intervenção de um terceiro que atua pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. No nosso cantinho, a gente não tem trabalho de desobsessão. Tá? Nesse nível de subjugação, nós não temos. Pode acontecer? Pode. Mas não é um trabalho que se levaria aos grupos atuais que nós temos no nosso cantinho. Precisaria realmente ter uma pessoa com poder magnético, né, um médium, trabalho de passo para poder atuar pelo magnetismo, né? Uma pessoa moralmente, né, assistida por um espírito superior, né, e também ser uma pessoa de moral elevada, porque são trabalhos assim bastante delicados, né? Eu já tive a oportunidade de participar, né, de ajuda, né, nesse tipo de trabalho, e é um trabalho assim que envolve a espiritualidade, envolve o dialogador, né, envolve uma pessoa que vai dar o passe, e é algo assim, é algo muito, bastante delicado, né, de ser feito. Então, se ver diante de durante o atendimento fraterno, e perceber que tem alguém nessas condições, né, passando por esse processo, normalmente a pessoa, quando ela entra em convulsão, ela tem um ataque, às vezes um ataque epilético, a pessoa começa a falar um monte de coisa sem nexo,
às vezes chega até a desmaiar. São situações assim, tem aqueles movimentos de, às vezes, de ajoelhar, de rolar, né? São situações assim bem delicadas, né? Não é muito comum de se ver, assim, pelo menos no nosso cantinho, eu nunca presenciei nenhum processo desse, assim, mas eu já tive oportunidade e é um trabalho que precisa de tempo, precisa de dedicação, muitas vezes precisa, inclusive, trabalhar com a família, envolve, às vezes, a família toda. Então, é algo bastante delicado. Eu estava lembrando de um caso do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, logo no início dos trabalhos, né? Estava o Chico, o irmão dele, José, e outras pessoas frequentavam lá o centro, né? E agora me fugiu o nome lá do centro espírita, tem um nome de um. Agora me fugiu o nome, infelizmente. E ele estava pedindo trabalho e tudo. Aí veio do interior de Minas, lá da região do Rio São Francisco, lá próximo a Pirapora, uma família com 3 meninas, todo um processo obsessivo muito sério, né? E o grupo lá reunido e tal. E o primeiro dia, uma delas, inclusive, estava amarrada, né? De tão violenta que ela se tornava, né? Aí dá-se início ao processo de atendimento a essas irmãs. Elas foram, se a minha memória não está me traindo, elas foram alojadas na casa do Chico Xavier, né? E com a família e tudo, eles ajudando, quer dizer, um processo. Então, teve o primeiro dia da reunião, né, aquela situação muito difícil. Aí fizeram a reunião no dia seguinte, só ficou o Chico e o irmão dele para atender. O Chico, naturalmente, foi conversando com esses espíritos, foi entendendo todo o drama, né, que estava envolvido naquilo, porque a obsessão ela ocorre, vamos dizer assim, por uma ligação entre o obsediado e o obsessor, tem uma história ali, né? E eles foram trabalhando, evangelizando, citando, levando, né, levando a razão para que aquilo fosse rompido, né? Muitas vezes você tem que mostrar para o espírito que está ali envolvido, né, junto ao encarnado, que ele está perdendo o tempo dele, né? Mas isso é feito e leva tempo. Acho que o Chico, nesse processo aí, minha memória pode estar me traindo, mas foram 6 meses de trabalho para conseguir romper com isso, né? Dando passo, lendo o Evangelho, e tomando todo esse esforço, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque diante disso você tem que ver se a gente está preparado, né, para um trabalho dessa natureza. E não é um trabalho simples, né? Esse trabalho de desobsessão de uma pessoa que está subjugada. Nesse caso do Chico, você pode encontrar relatos na internet, né? Mas se vocês querem estudar um processo, né, de libertação, o livro chama Libertação, um processo de desobsessão nesse campo. Vale a pena ler esse livro, né? Faz parte daquele conjunto de livros do André Luiz, né? Nosso Lar, Os Mensageiros, os Missionários, etc. Então, esse livro é muito interessante para a gente entender qual é o trabalho nesse processo, tanto no mundo espiritual, como pela intervenção dos encarnados, para vencer uma subjugação, né? Uma obsessão grave, né? Que afeta a saúde. Olha o que eles colocam aqui. Tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Aí torna-se precisa a intervenção de um terceiro que atua pelo magnetismo, ou seja, para suprir o encarnado de energia para que ele tenha
força para vencer. Porém, com esse ascendente só pode ser moral. Outra coisa que eles estão chamando a atenção aqui também, que não tem nada disso de talismã, né? De exorcismo. Então, a ascensão que um espírito tem sobre outro é toda uma ascensão moral. Não tem outro jeito, né? É que ele cita Jesus, naturalmente, por isso é que Jesus tinha grande poder para expulsar aqueles a que, naquela época, se chamava demônio, isso é, os maus espíritos obsessores. Ele diz que não pode oferecer mais do que conselho geral, porquanto nenhum processo material existe, sobretudo nenhuma forma, nenhuma palavra sacramental com poder de expelir os espíritos obsessores. Uma vez o que falta ao obsediado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Contudo, é sempre conveniente procurar por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou de um anjo guardião. Então, quando eu vi trabalho nessa área, foi um trabalho nos dois planos, efetivamente. Orientação do espírito, né, já que a gente conhecia que era o mentor da casa espiritual, orientando, o médium também é uma pessoa de conduta ilibata, o próprio dirigente do centro foi quem assumiu esse trabalho, e sempre é um trabalho que toma tempo. Alguma pergunta, pessoal? Alguém já viu um processo desse acontecendo? Pena que o Faustinho não está aqui hoje, né? O Faustinho tem alguns casos aí que poderia estar dividindo com a gente. Tem alguém preocupado aí com esse processo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o melhor processo da gente de prevenção contra esse tipo de situação, né? O que vocês acham? Orar e vigiar? Você viu a palavrinha-chave? Tem aqui? Moral. Essa é a palavra-chave. Porque esse processo, gente, tanto o processo da obsessão simples, o processo da fascinação e o processo da subjugação, ele não acontece do dia para a noite. Qual foi a coisa mais importante que Jesus pediu para nós, né? Ide e pregai o evangelho. Mas as pessoas, às vezes, leem assim, pregar o evangelho para os outros. Não. É trazer o evangelho para o coração da gente, para as atitudes da gente. Porque sem isso aqui, gente, nós estamos sujeitos a sofrer influência dessa espiritualidade que não quer as mudanças que estão planejadas para a nossa humanidade. Por que o evangelho no lar ele é importante? Por que no nosso cantinho, quem foi lá pela primeira vez, não recebe essa orientação de fazer o evangelho no lar? Vocês fazem?
Gente, todos nós temos, quando nós reencarnamos, a gente reencarna e é acompanhado por um grupo de espíritos simpáticos, vamos dizer assim, que aproveitam da nossa encarnação para aprender também e se preparar para futuramente estar voltando à experiência da carne. Não sei se vocês sabem disso, né? E alguns são companheiros queridos, outros são credores, né, de algumas atitudes que nós tivemos, que tudo se encaixa na natureza para o bem. Vocês concordam com isso? Nada é para o mal. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, quando a gente faz a leitura, por exemplo, do Evangelho em Casa em voz alta, um espírito ainda que tem dificuldade de interagir no pensamento, ele vai ouvir as palavras, é que pode tocar o coração deles, para que eles também mudem as atitudes. Mas pregar o evangelho é muito mais importante, como dizia o Francisco de Assis, né? Se precisar, a gente usar palavras, mas a gente se prega o evangelho pela própria conduta, né? Achava interessante esse senhor que me ajudou muito no entendimento da doutrina. Era muito interessante que, normalmente, chegava um espírito, por exemplo, sofredor, né? E alguns médicos se deixavam influenciar sentiam, né? Ficavam influenciados, ficavam, às vezes, melancólicos, né? E esse senhor tinha uma capacidade, assim, de influenciar os espíritos a sair daquele quadro de tristeza que, às vezes, eles estavam com ele. Era muito interessante a gente observar, né? Quando ele começava a dialogar, a conversar, a diferença que fazia no semblante a gente percebia, né? Havia uma mudança no ambiente gerado por aquele espírito. Ele ia falando com carinho, ele ia trabalhando o raciocínio, né? Dentro do Evangelho, e a gente via a mudança claramente. Então, o Evangelho no Lar, gente, é um dos melhores, vamos dizer assim, preventivos que nós podemos ter para a nossa vida. As pessoas que conviveram com o Chico, ele sempre estava com o Evangelho segundo o Espiritismo com ele. Era muito interessante isso. Eu também tive alguns desses irmãos que conviveram com ele comentando isso. Ele lia, estudava todos os dias. Imagina o Chico, né? O cuidado, né? A importância disso nas nossas vidas. Mais algum comentário, pessoal? Faltam 6 minutinhos, né? Nós podemos parar por aqui. Sem comentário? Alguém quer fazer a oração de encerramento para nós? Posso fazer, Antônio? Você faz, Nilson? Faço. O Salsinho falou que a gente precisa agora fazer umas orações bem fortes para a gente melhorar nossa moral, nossa vontade de fazer o bem. E aí a gente vai, né? O solzinho batendo na cabeça, aquecendo nossos corações e a verdade vai aparecendo. Caminho, verdade e vida.
Bom, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus querido, nosso irmão companheiro de todos os dias, a equipe espiritual da nossa casa, que sempre nos assiste, e pedindo proteção, amparo a todos nós, a todos aqueles que se encontram em algum momento necessitados de alguma luz, de alguma necessidade especial, que ele seja bem orientado, que ele seja bem visto. Primeiro, eu esqueci de agradecer pelo esse estudo, que abre as nossas mentes, nossos corações, nos faz tornarmos um pouco melhores, né? Na medida do possível, do que fomos ontem. E agradecer esses irmãos que se dispõem a nos ajudar, a nos ensinar e, ao mesmo tempo, aprender. E isso é muito importante para nós. E assim, pedindo luz de todo o universo, eu peço, Pai eterno, que nos dê suporte para nos libertar do cativeiro dos hábitos infelizes, que essas são as prisões que nos fazem a levar ao caminho que não queremos. E assim, o coração cheio de alegria por esse momento, eu agradeço e peço a Deus que leve essa prece, essa vibração para o irmão mais necessitado da nossa casa, ou nós mesmos. Pai nosso que estás nos céus e em todo o universo, que é santificado o vosso nome, que venha até nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, não a nossa, assim na terra como em toda parte. O nosso pão de cada dia que nos dá hoje, perdoa todas as nossas ofensas e dívidas, como também perdoar os nossos ofensores e devedores. Não nos deixe entregues a tentações, e nos deixe e nos livra de todo mal, e aceite a sua misericórdia. Que seja. Obrigado.